Que é o segundo vídeo, né? Nesse programa Na Mira da Verdade, Adventista Sétimo Dia, né? Por que existe tantas religiões na Mira da Verdade? O primeiro vídeo eu já falei por que existe tanta religião. Porque são igrejas que se apartaram do magistério. Tradição, escritura. Se apartaram da tradição e do magistério. Só tem como a escritura base. É só sola escritura, o lema da Reforma Protestante, né? Sola escritura, sola graça e sola fé. Só fé, só graça e escritura. Que interessante. Questionando lá que vai dizer fé sem obra é fé morta, né? Tanto quanto o Martinho Lutero se revoltou quando ele traduziu a Bíblia, sua versão. Ele distorceu para o alemão, se eu não me engano, ele distorceu e queria tirar a carta de Tiago, falou que carta de Tiago é carta de palha. Por quê? Questiona a sua doutrina. Interessante, né? Mas vamos lá, por isso que tem várias... existe bilhões, centenas de denominações. Cada dia tem uma. Fundo de quintal. Ontem era um boteco, depois fechou esse boteco, os pastores alugou, colocou um púlpito ali, fundou uma igreja e por aí vai, cara. Ele vai querer colocar a sua igreja a verdadeira. Esse é o lema das igrejas. Tentar colocar, sem base bíblica, porque não tem como provar a base bíblica, a sua igreja. Olha só. Parece. Por exemplo, se você é amigo telespectador, amigo internauta ou ouvinte da Rádio Novo Tempo, ouviu falar por aí que o adventista ensina que só ele é salvo, saiba que essa pessoa que falou isso ou está desinformada ou ela está mentindo. Ele não sabe o que está dizendo. Por quê? Quando você vai a uma fonte oficial da Igreja Adventista, como por exemplo este livro aqui, Questões sobre Doutrina, né? Este livro você deveria de ler para você perceber que muito do que os críticos dizem sobre o adventismo não passa de mentira ou desinformação. Esse livro... Uma observação para nós que ama a escritura e a tradição. Quem são a fonte desses livros? É Fundamento dos Apóstolos? É a doutrina dos apóstolos, Apóstolos 2,42, Efésios 2,20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos? Não. Interessante. Sim, os adventistas eles acreditam se tem que guardar o sábado. Cristo ressuscitou no domingo, certo? Vocês católicos, vocês violaram o mandamento de Deus, que é a guarda do sábado. Estão se reunindo no domingo. Interessante. Para os adventistas, quem se reúne no domingo está errado, porque não está guardando o sábado. O próprio Cristo também não guardava o sábado. Violava o sábado. Por isso que os judeus queriam perseguir Cristo. Interessante. Quem são esses críticos? Quem são esses escritos? São adventistas. Efésios 2,20. Se você for prestar atenção, se você ama mesmo a igreja de Cristo, qualquer protestante, católico, ama a escritura, tem um manual de fé, manual de salvação, manual de ensino. Aqui, ó. Simples, cara, ó. Efésios. Por isso que tem várias divisões, porque se apartou desse fundamento. Ó, Efésios 2,20, ó. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos. Então tem uma igreja edificada, que foi fundada lá na cruz, gerada lá na cruz, e edificada sobre o fundamento dos apóstolos. Então é uma só igreja que foi edificada pelo fundamento dos apóstolos. Não é esses livrinhos aí que você está lendo. Esses livrinhos de história, esse livrinho de teólogo adventista, esse livrinho de teólogo protestante, esse livrinho de teólogo católico. Não, a Bíblia mostra fundamento dos apóstolos. Essas igrejas, a Universal tem fundamento dos apóstolos, a Adventista Sétimo Dia tem fundamento dos apóstolos, a Mundial tem fundamento dos apóstolos, a Plenitude não, fundamento dos seus fundadores. Interessante. Por isso que tem várias igrejas. Não é só a Bíblia, então vamos seguir só a Bíblia. Então, a Bíblia está falando que é edificado sobre o fundamento dos apóstolos. Então, por que se é o fundamento dos apóstolos eu vou buscar outras igrejas? Por que eu vou buscar outras doutrinas? Por que eu vou buscar outros fundamentos? Se é a doutrina dos apóstolos. Certo, professor? Então, adventista é fundamento dos apóstolos? Não. Fundamento de Ellen White e William Milley, que iniciou. Os testemunhos também é um pouco fundamento do adventismo, porque esse caminhou também, eu não esqueci o nome do fundador adventista, mas caminhou com os
testemunhas, o fundador dos testemunhos de Jeová, caminhava com o Adventistas do sétimo dia. Pode ver que a igreja, a doutrina é quase semelhante, igual. Ó, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profeta, tendo por pedra angular o próprio Cristo Jesus. Pedra, Cristo fundador, ângulo e edificado o fundamento, edifício, a igreja é os apóstolos. Os 2 Coríntios 4 irão pregar vários diferentes que vão se apartar desse fundamento. Vão seguir outros fundamentos. Fundamento de próprios pastores que vão fundar igrejas, que surgiu a primeira igreja protestante, luterana, no século XVI, surgiu no século XVI, 1700, a primeira igreja evangélica que teve. Através dela teve outras. Então, interessante, né? E a Adventista surgiu no século XIX. E catecismo, página 34, parágrafo 80. Ó. A tradição e a Sagrada Escritura estão entre si integralmente unidas em comunicação, pois provêm ambos da mesma fonte divina, de certo modo, um só todo, e tendo para o mesmo fim. Ó. Tanto um como a outra torna-se presente e fecunda na igreja, o ministério de Cristo, que prometeu permanecer com os seus todos os dias até o fim dos tempos. Mateus 28, 20. Que interessante, ó. Livro, doutrina da igreja que vem da Escritura. Não esse livrinho aí que você está mostrando. Para provar a sua doutrina, para provar a sua denominação. Formação. Esse livro foi publicado pela Casa Publicadora Brasileira. Mas quando você vai aqui, por exemplo, na página 162, você percebe o posicionamento adventista sobre isso. Aqui diz o seguinte: cremos que Deus possui um grande número de seguidores fervorosos, leais e sinceros em todas as comunidades cristãs. Então o adventista não ensina que só ele é salvo. Agora, o adventista crê que a igreja adventista é uma igreja da profecia bíblica, que Deus chamou para contribuir com verdades bíblicas descobertas adicionalmente, para contribuir com o cristianismo. Nós percebemos que apesar de o povo de Deus sincero estar em todos os... O apóstolo fala o quê? O apóstolo Paulo fala o quê? Não há dois evangelhos. Como a igreja adventista está aqui contribuindo, que é outro evangelho, que é outra doutrina, que não é fundamento dos apóstolos, fundamento de Ellen White. Interessante? Se apartou do fundamento, já está fora, é protestante. Não está em sintonia com o corpo e com a cabeça. Se amputaram, o professor. Mas a igreja adventista tem base bíblica e tal. O escrito de Daniel profetou uma só igreja. Um reino restaurado. E Daniel 2,44. Que reino é esse? Sob ti, Pedro, de minha igreja. Tanto que o apóstolo Paulo fala para nós aqui, então, também, ó, 1 Coríntios. Tanto que o apóstolo Paulo se converteu, ele poderia fundar outra igreja. Não. Foi para se tornar membro desse corpo, dessa igreja. Passando por batismo de um membro do corpo da igreja, Ananias. Interessante, né? E Eunuco também, Atos Apóstolos 8 ali. Estava lendo a profecia de Isaías. Ele não quis ter interpretação pessoal. Pediu a Filipe interpretar para ele, ensinar ele. Depois que Filipe ensinou, pregou, anunciou, e ele entendeu a profecia, pediu para Filipe batizar ele. Interessante. Então, não adianta colocar a adventista é base, não é. Não é. A mundial, não é. A plenitude, não é. A internacional da graça, não é. Etc. A mundial, não é. A universidade, não é base bíblica. Porque é fundamento de homens. Olha só que interessante, ó. 1 Coríntios 15, 1 e 2, ó. Eu vos lembro, irmãos, o evangelho que vos preguei, e que tende acolhido, no qual estáis firmes, ó. Por ele sereis salvos, se conservardes como vos preguei. Quem? É um adventista? É a universal? É a assembleia? Não. Conservar de acordo como eu preguei. Está falando para as comunidades aos Coríntios, que é discípulo de Paulo.
conservai o evangelho que eu preguei. É outro evangelho? É vários Jesus diferentes? Não, é um evangelho só. Porque eles sereis salvos. O evangelho que eu preguei, o evangelho da igreja, qual vocês vai ser salvo. Não está falando de outro evangelho. Não está falando de fundamento de Wally White. Evangelho de acordo com o que eu preguei. Fundamento dos apóstolos, que vai conservar de acordo. Para não ter caminhado em vão. Aqui, ó. Porque sereis salvos, se conservardes como vos preguei. De outra forma, em vão tereis abraçado a fé. Ó. Saiu dessa conservidade, saiu dessa doutrina, saiu desse ensinamento, saiu dessa integridade, está caminhando em vão. Saiu desse corpo místico, em sintonia com a cabeça, fundamento dos apóstolos, está caminhado em vão. Ainda mais, ó. 1 Coríntios 11, 1 e 2, ó. E ali toda a comunidade de Coríntios imitava a fé do apóstolo Paulo. Tornai-vos, 1 Coríntios 11, 1 e 2, ó. Tornai-vos meus imitadores, como eu sou de Cristo. Por isso que a Igreja Católica tem santos, porque são os verdadeiros imitadores de Cristo. Foi, Tiffany? Eu vos felicito, porque em tudo vos lembrais de mim, e guardai as minhas instruções, tais como eu vos transmiti. A imitação do protestante é como? Quem são os imitadores de Martinho Lutero e de João Calvino? Divisão. Quem são a imitação de Cristo? Fundamento dos apóstolos. Tanto tem o sucessor dos apóstolos, tanto tem os pais apostólicos, tanto tem São Jerônimo, Santo Agostinho, Santo Inácio, Santo Irineu, Santo Ambrônio, Santo Tomás de Aquino, São Policarpo. Foi fundar outra igreja? Foi pregar outro Jesus diferente? Foi fundar outro fundamento? Olha só que interessante. Então não vem com essa historinha aí, o livrinho e tal, na Bíblia. Vamos mostrar na Bíblia. A Bíblia eu garanto para você que mostra a verdadeira igreja e condena a sua. Se você for estudar a visão dessa profetisa Ellen White, você vai ver, cara. Ela se coloca como a Cristo, a profetisa, a nova Messias, guardando o sábado, que se restou no domingo. A igreja gosta do domingo. As Apóstolos 20, versículo 7, estavam reunidos no domingo, na comunhão, na fração do pão, na Santa Missa, no domingo. Não no sábado. Porque esse ministério de sábado, a guarda do sábado, vem por intermédio de anjo, passando por Moisés, outro intermediário. Dois intermédios, o anjo e Moisés. Hebreus 2:2, ou Gálatas 2:19, ali em diante, ou Atos Apóstolos 7:53, etc. Interessante. Vamos seguir fundamento de anjos? Ou fundamento do próprio Senhor Jesus Cristo que deixou seus apóstolos? Então não vem com esse conto de fada, o protestante. Querer enganar o povo para colocar só a doutrina e falar que a igreja verdadeira. Não é, a igreja verdadeira só tem uma. Tanto que quando surgiu a primeira igreja protestante, já tinha igreja católica. Interessante, né? E ainda mais, ó. Para encerrar o vídeo, vamos terminar a reflexão desse pastor. Apesar de o povo de Deus, sincero, estar em todos os movimentos religiosos, porque Deus tem os seus filhos sinceros em todos os movimentos religiosos, Deus chamou a Igreja Adventista para uma missão especial, que é exaltar o Evangelho eterno e exaltar o estilo de vida daqueles que aceitaram o Evangelho. E o estilo de vida daqueles que aceitam o Evangelho, ele é expresso claramente em Apocalipse 14:12, que diz assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então a Igreja Adventista foi chamada por Deus para mostrar às pessoas que, além de termos fé em Jesus... Me mostra na Bíblia falando da Igreja Adventista. Apocalipse. Viu como eles manobram? E o povo acredita, cara. Apocalipse 14:12, ó. Vou mostrar quais os mandamentos que Apocalipse 12:14 está falando. 14:12, ó. Ó. Eis o momento para apelar para a paciência dos santos. Dos santos. Qual a igreja que tem santos? Intercede. Intercessão. Dos fiéis aos mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo.
Você está vendo algum nome aqui, adventista? Eis o momento para apelar para a paciência da igreja adventista do sétimo dia. Dos fiéis, os mandamentos de Deus. Cristo deu os mandamentos a quem? Foi a igreja adventista? Foi a Assembleia? Foi a Universal? Os caras viajam, ó. Eis o momento para apelar à paciência dos santos. Olha só, Hebreus. Já vou mostrar qual mandamento é. Hebreus. Quem são os santos? Hebreus. 13:7. Lembrai-vos de vossos guias que vos pregaram a palavra de Deus. E considerai como souberam encerrar a carreira imitando a fé. Olha só. Pedro pregado de ponta cabeça. Paulo decapitado. João Batista decapitado. Santo Estevão martirizado por rei Herodes. Santo Estevão apedrejado. E vamos lá. Sucessor de Pedro Lino, martirizado. Anacreto, martirizado. Que é Apocalipse 6, 11 e 12. Desejamos apenas que ponhais todos o empenho em guardar intacta vossa esperança até o fim, ó. Guardar intacta a vossa esperança até o fim. Na morte, no Calvário. Os mártires. Adventista? O Ellen White foi decapitada? O Ellen White foi depresada, apedrejada? O Ellen White foi pregado de ponta cabeça igual Pedro? Interessante, né? 12. E que, longe de vós, tornais negligentes, sejais imitadores daquele que pela fé e para se tornar herdeiro da promessa. Apocalipse 14, 12. Quais os mandamentos? É o mandamento que o adventista está seguindo? A guarda do sábado? Que é mandamento do Velho Testamento. Nós estamos no Novo Testamento. Dado e ensinado oralmente. Em 2 Pedro. Para finalizar, para fechar, para o vídeo não ficar muito grande. Qual os mandamentos? Segundo Pedro 3, 2. Presta atenção. E para vos lembrar as predições dos santos. Apocalipse 14, 12. Profetas. Edificar sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Efésios 2, 20. Bem como os mandamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor e Salvador. Ensinado pelos vossos apóstolos. Interessante. Não estou entendendo. Segundo Pedro 3, 2. E para vos lembrar as predições dos santos. Onde tem santos? Por isso que aí, os santos são muito perseguidos. Para você ver qual é a verdadeira igreja, que tem santos. Tem intercessores. Hebreus 12, 22 e 23. As almas dos justos que chegaram à perfeição. Profetas, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Olha que interessante. Bem como os mandamentos de nosso Senhor Jesus, Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Qual é o mandamento ensinado pelo Senhor Jesus Cristo aos vossos apóstolos? Simples, Mateus. Eu quero parar, mas não consigo, cara. 22. Aqui, ó. Que já cai por terra essa mentira desse pastor. 37, ó. Respondeu Jesus. Amará o Senhor. Aqui é o grande mandamento. O fariseu ali, doutora lá, conhecedor da lei, tentando colocar Cristo à prova. Que ele não questiona Cristo. Cristo não segue o mandamento de acordo com está lá no Velho Testamento não, meu querido. Aqui, ó. Respondeu Jesus. Amará o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a esse, amará o teu próximo como a ti mesmo. Eis que eu deixo um novo mandamento. Interessante. Aqui, aos apóstolos. A igreja. Não a igreja adventista. Simples, cara. Ó. Salve Maria, sou missionário São Roberto. Poderia mostrar mais, mas já está amplo para a gente pegar a mentira desses protestantes. Acho que nem eles se auto-ugem de protestante. Eles se ugem a verdadeira igreja. Caminho da salvação. Mas a igreja deles não tem mandamento vindo dos apóstolos. Não tem fundamento dos apóstolos. Não tem santos. Não tem Marte.
Interessante. Qual é a verdadeira igreja? Onde tem santo, onde tem Marte, onde tem doutrina, onde tem um pastoreio, onde tem evangelho, onde tem liturgia, onde tem um só Espírito Santo. Interessante. Salve Maria, sou missionário São Roberto. Mas essa é a Bíblia católica. Pode pegar a Bíblia protestante também. Tá um pouco diferentinho, mas dá para se entender também. Salve Maria, sou missionário São Roberto. Nós somos essa descendência, mulher, que guarda os mandamentos. Salve Maria.